Seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse não é mais o podcast de entrevistas ou bate-papo. Ele foi criado para ser uma mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram cuidadosamente elaboradas para direcionar respostas dos nossos convidados que revelam passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. Johnny Martins é atualmente vice-presidente do Serac, CEO das empresas O Meu MEI, IRRV e apresentador do canal do YouTube Serac Rola. É parceiro estratégico de grandes empresários e personalidades da mídia. Johnny é contador e advogado pela PUC São Paulo, com especialidade em Direito do Trabalho e MBA em Gestão Empresarial pela FGV São Paulo, MBA em Gestão Tributária pela USP. Entre seus clientes estão empresas como XP Investimentos, Bradesco, Copenhagen, G4 Educação e Óticas Diniz. É também contador de vários influencers renomados como Thiago Nigro, Flávio Augusto, Joel J, Boca Rosa e Caio Carneiro. Bem-vindo, Johnny. Muito obrigado, Karen, Jussiel. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz em ser lembrado, né, como uma das personalidades do mercado brasileiro, né? Você falou nos expoentes, né? Tem tanta gente boa, né, no Brasil e a gente aprende muito, né, com as pessoas, com essa troca. Eu acho que esse é o grande segredo do sucesso. Você estar próximo de pessoas que estão jogando o próximo nível, né? E a gente sempre tem a aprender, sempre tem momentos para a gente aprender e também para contribuir. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Legal, Johnny. O Johnny, é uma honra receber o Johnny. Tive a oportunidade de ter uma mentoria com o Johnny, a gente ficou mais ou menos 1 hora conversando. Tem até aqui, eu vou te mostrar as anotações que eu fiz, que só eu entendo, minha letra é meio que de média. Eu até falei, vou trazer algumas coisas aqui que eu achei super interessante. Eu lembro que eu anotei 10 pontos e eu falei, caramba, isso daqui tinha que estar sendo gravado. Foi uma das ideias que eu tive do podcast. Essas mentorias que a gente tem ali no G4 Club, né? A gente faz parte do mesmo grupo de empresários, são ricas demais. E até para você entender, aí eu tava numa mentoria com o Vini, né? Porque ele, líder hoje de mercado, né? Na Mais Um Café, Sim. empresa de franquias. E eu estou no momento de escala também. Nosso negócio é uma franqueadora. Falei, vou aprender com ele. Fui até Curitiba. E aí, num bate-papo, ele ficou a manhã inteira comigo, umas 2, 3 horas ali, desenhando todo o projeto dele. Falou, cara, eu acho que o teu negócio é mais ou menos por aqui. E eu lembro que no final eu falei assim, Vini, eu só tenho um arrependimento. Falou, qual? Cara, não ter gravado isso daqui. Isso daqui deveria estar sendo gravado para mim ouvir várias vezes. Sempre que eu tivesse uma dúvida, eu recorria a essa mentoria. Mas, principalmente, eu estou tendo a oportunidade de aprender direto com você. Agora, imagina que outras pessoas tivessem esse mesmo acesso. Aí foi quando eu falei, caramba, já sei. Vou para um podcast e ali vai ser uma mentoria gravada, onde as pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, assim como eu. E aí nasceu Receita de Sucesso Podcast. Então, foi um projeto de propósito para dar às pessoas também acesso a essas informações que a gente sabe que é valiosíssimas, né? E conteúdo bom é conteúdo compartilhado, né? Com certeza. Eu aprendi muito tarde que a melhor forma de você multiplicar é dividindo conhecimento. Então, hoje, o viés educacional, o viés de você compartilhar conteúdo, ele tem engrandecido muito as empresas que querem se destacar no mercado, né? Que a gente chama do education, que é o advertising plus learning, que é você, por meio da educação, fazer a própria propaganda do seu negócio, porque aí você se torna uma autoridade, você se torna desejado, e além de você contribuir com o próximo, com o profissional, você também consegue ter resultado para o seu negócio, né? Porque eu tenho uma frase que pauta muito o meu trabalho, o mais conhecido vence o melhor. Está anotado aqui. O mais conhecido, então a gente vai falar mais para frente. Então. Não, legal. Não, eu tenho 2 perguntas para te fazer para a gente começar, só que eu não sei qual que eu começo primeiro. Por quê? Porque o Johnny, ele é bom em tantas áreas que eu não sei aonde explorar ele. Né? Olha que interessante. O cara é bom de gestão, é bom de marketing, é bom em construção de autoridade. É bom de dança, né? É bom de dança, é o dançarino oficial ali do G4 Club. E eu falei, caramba, o que eu vou explorar do Johnny? Então eu vou fazer a minha cota de perguntas idiotas aqui. Vou falar o seguinte, ô Johnny, vou usar minha cota de perguntas idiotas. Eu sei que tem vários departamentos que você é muito bom, assim como vários empreendedores, né, de sucesso, tem várias áreas que eles são muito bons. Mas tem algo que, se a pessoa te espremer, vai tirar o melhor que o Johnny tem. Qual seria essa área que você acha que você tem a melhor expertise? Dentre várias que eu sei que você tem. Essa é uma boa pergunta e é uma pergunta que eu percebo que tem muito empresário que ele não cresce porque ele não entende
Ele não entende que tem caminhos diversos entre formação e a sua identidade. E aí eu vou responder a minha identidade e vou responder no que eu acho que eu posso contribuir mais, né? Legal. Tem muita gente que se forma, eu fiz direito, fiz contabilidade, tem muita gente que se forma em medicina, tal, tem muita gente que se forma em qualquer outro tipo de área, engenharia, tal, e a pessoa leva aquela formação muito forte a ponto que ela não se torna um gestor do próprio negócio. Então o negócio dela não cresce, porque ela é uma pessoa totalmente operacional. Sim. Só que para o seu negócio crescer, você precisa estar na estratégia do negócio. Você precisa se tornar dispensável para a empresa, não indispensável. Sim. Seu negócio precisa crescer sem você estar ali. E é o que eu me tornei de uns anos para cá. Eu me tornei dispensável para a empresa e aí eu pude me dedicar ao meu tempo, né, que o tempo é o nosso maior ativo, à estratégia do negócio. E hoje, qual que é a minha identidade? Apesar da minha formação ser contador, advogado, ter especializações, a minha identidade é estrategista, gestor, relacionamento, vendas. Eu penso sempre em como crescer a empresa, eu estou sempre viajando e fazendo conteúdos e postando e tocando a empresa de qualquer lugar do mundo. Então, a minha identidade, o que eu consigo contribuir é com a parte da estratégia. E dentro da estratégia, que tem vários pontos interessantes, o que eu acho que eu consigo fazer com maestria é relacionamento. Eu aprendi muito a arte do relacionamento. Então, eu sou muito conectado. E eu percebo que dentro do meu mercado, é muito difícil as pessoas serem conectadas. Elas não percebem que o networking, né, que se chamam, porque net é rede, working é trabalhando, né? Trabalhando a sua rede. Esse networking, ele é essencial. Eu falo que 85% dos resultados que nós temos são provenientes das pessoas que a gente mais convive. Então, aquela máxima que todo mundo conhece, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você está numa mesa que você é o mais rico, mais bem-sucedido, a pessoa mais instruída, você sempre convive com aquelas mesmas pessoas o tempo todo, você não consegue prosperar. É muito difícil você prosperar. O sucesso, ele não tem fórmula, mas ele deixa pistas, ele deixa rastros. Então, poxa, se você sabe que aquela pessoa ela já chegou onde você quer chegar, por que você não toma o mesmo caminho dela, né? E aí, esse networking, ele tem que ser feito de forma intencional. Tem que ser feito de forma natural. Eu até chamo de natural de natural, working. Natural working. Por que a gente não faz um networking, constrói uma rede de relacionamentos de forma natural? Só que as pessoas sabem da importância. Quando a pessoa escuta esse nosso podcast, fala, caramba, olha, o Jussiel é muito bem relacionado, a Karen, o Johnny, poxa, eu preciso fazer networking, mas ela não faz de forma intencional. Ela sabe que tem que fazer, mas ela não faz de forma intencional. Então, eu costumo explicar que existe a regra do 1/3 do networking. Você já ouviu falar na regra do 1/3 do networking? Não. É assim, 1/3 do seu tempo, de forma intencional, você convive com as pessoas da sua família, com seus amigos e com pessoas que você vai ajudar elas a irem para o próximo nível. Ou seja, da sua contribuição. Certo. 1/3 do tempo você convive com as pessoas que estão no mesmo nível que você, que estão ajudando você a construir e estão colocando combustível nos seus sonhos ali. E 1/3 do tempo com pessoas melhores do que você. Mas o que acontece com a maior parte das pessoas? Elas convivem quase 100% do tempo com pessoas que não agregam nada ou com as mesmas pessoas sempre. E aí o Einstein fala, né, que insanidade é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, como é que você faz? Como é que você quer um resultado diferente se você convive com as mesmas pessoas? Você vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E tem uma teoria que ela é muito falada, e eu gosto muito dessa teoria, de um psicólogo americano chamado Stanley Milgram. Ele é professor em Harvard e ele fala da teoria dos 6 graus de separação, que significa que nós, qualquer pessoa, em regra, toda regra tem exceção, mas em regra, nós estamos no máximo a 6 elos de separação da pessoa que a gente gostaria de conhecer. Então, você fala, poxa, mas vou dar um exemplo de uma pessoa que eu não conheço o Neymar, mas, cara, eu conheço o Joel, que conhece o Neymar, já tá perto. Eu não conheço, sei lá, não conheço a Anitta. Eu conheço alguém que conhece alguém, que conhece alguém que conhece a Anitta. Entendeu? Se você começar a pensar nisso, você pode se conectar com qualquer pessoa do mundo. E aí você fala, cara, qual é a pessoa ou quais são as pessoas que se eu me conectasse hoje, mudaria a história da minha vida ou do meu negócio? Então, olha que loucura. Então, olha que pergunta, hein? Isso é uma provocação. Eu tenho um cliente chamado Ivan Moré. Ele é repórter e apresentador, ele é sensacional.
gosto muito dele. E ele fala que ele já era repórter da Globo, mas ele se tornou, ele ganhou evidência, ele ganhou relevância maior quando ele esteve próximo do Ronaldo, ele se conectou com o Ronaldo, ele contou essa história pra gente lá. Verdade. E aí ele fala assim, quem é o seu Ronaldo? Todo mundo tem um Ronaldo. Quem é o seu Ronaldo? Porque o Ronaldo me ajudou a conhecer mais pessoas, a me conectar com mais pessoas, a entrevistar pessoas muito interessantes, e ele deu uma subida na carreira. Isso é sensacional. A gente realmente tem que... Acho que o grande segredo do sucesso é você saber se relacionar com as pessoas e você aproveitar disso, sendo interessante, porque networking, para mim, é a arte de você ser interessante sem você ser interesseiro. E como que você se torna interessante próximo? Sendo genuinamente interessado. É verdade. Nada é mais interessante do que uma pessoa verdadeiramente interessada no interesse do outro. Então, se você é interessado em uma pessoa, eu conheço o Jussiel agora. Conheci o Jussiel agora. Essa é uma tática de mentoria que é legal. Que é o que eu posso contribuir. Eu ia te perguntar justamente isso. Se você fosse definir os pilares, um passo a passo de... Ó, quem tá nos ouvindo, poxa, eu não tenho network, não sei como construir isso. Às vezes a gente falta o quê? Clareza, um passo a passo para as pessoas entenderem. Legal. Então, eu imagino que é essa que você ia falar agora, né? Isso. Tá, preciso construir network, Johnny do zero, não tenho network, preciso me tornar interessante. Quais são os principais pilares para eu desenvolver a habilidade de construir bons relacionamentos? Legal. Eu utilizo uma equação do sucesso, que é um trinômio. São 3 fatores que não importa o seu negócio, você pode ser uma manicure, você pode ter uma padaria, você pode ter uma empresa de seguros, de consórcio, uma contabilidade, uma advocacia, que é um trinômio, que é ecossistema certo, com as pessoas certas e o conhecimento certo. E aí você gera os resultados que você precisa. Então, ecossistema. Se você quer um networking, você precisa estar no ecossistema certo. Johnny, mas qual que é o meu ecossistema certo? Depende. Você quer crescer pessoalmente? Você precisa ter pessoas ao seu lado, uma família, ou não estou falando para você parar de conviver com a família, faz essa regra de 1/3. Mas você precisa ter pessoas ao seu lado que estão ali colocando combustível nos seus sonhos para você crescer. Parte pessoal. Parte profissional, quem é a pessoa que você sabe que é mais bem-sucedida da sua região, do seu segmento, ou do seu nicho, ou uma pessoa próspera, que você considera próspera, que já alcançou o resultado que você gostaria de alcançar? Quem é essa pessoa? Onde que ela está? Né? Ela está em um clube, ela está em um restaurante, ela está em um curso, ela está em um evento. Você precisa estar no ecossistema. O ecossistema, ele define muito do jeito que você vai pensar. A gente, eu e o Jussiel, nós estamos no ecossistema do G4 Club, que é um ecossistema maravilhoso de pessoas que performam em alto nível. E a gente contribui e a gente também aprende demais. E a gente consegue alcançar o sucesso daquilo que a gente precisa muito mais rápido do que se a gente tivesse que aprender sozinho isso. Então, primeiro é o ecossistema do trinômio. Segundo, pessoas certas. Quem é a pessoa, aquela provocação que eu fiz, aquela reflexão, quem é a pessoa hoje que se você se conectasse mudaria a história do seu negócio? Então, você precisa estar conectado com as pessoas certas. O que você precisa fazer? Quem você precisa chegar? Em quem você precisa falar? E como gerar valor genuíno para essa pessoa? E conhecimento certo. Por que o conhecimento certo? Na sua área, você precisa ter algum conhecimento para você gerar valor para a pessoa. Então, o que você pode gerar de valor para a pessoa? Só que tem muita gente que fala assim, poxa, Johnny, mas eu não sei que valor eu posso gerar. O princípio do networking é a atenção. Quando você ouve a outra pessoa e você não fala de si, você dá atenção, você pede para a pessoa contar a história dela, você ativa nela uma gratidão e um gatilho mental da reciprocidade. Então eu conheci o Jussiel agora. Pô, Jussiel, que legal, cara, o que você faz? Qual que é o seu trabalho? Poxa, você construiu uma empresa assim, cara, que sucesso. Então, se demonstra interessado, porque assim que o Jussiel acabar de falar toda a história dele e você participou da conversa, né? Você se tornou a pessoa especial e você participou genuinamente porque você está interessado ali em saber, vai ativar o gatilho mental da reciprocidade. Ele vai perguntar, e você? E aí, nesse momento que você brilha. Eu costumo até ensinar a galera, os meus alunos, que eu também tenho um viés de educação no Serac, que é, o seu cliente ou a pessoa que você quer chegar, ele te deu a deixa, né? E você? Os 15 primeiros segundos são cruciais para você manter a atenção dessa pessoa. Então, você precisa, nos 15 primeiros segundos, se destacar para a pessoa querer continuar te ouvindo. Então,
você tem sempre na sua cabeça montar um storytelling ou algo que você sabe que vai aprender a atenção da outra pessoa para ela continuar te ouvindo. Mas só o fato de você ter escutado a outra pessoa, ela já vai querer, por gratidão ou por essa questão da reciprocidade, te ouvir também. Então, é simples fazer um networking. As pessoas têm dificuldade disso, mas ele tem que ser feito de forma intencional. Legal. E qual seria os 15 segundos do Johnny? Se estivesse aqui com o José Cacari, Os meus 15 segundos, depende qual é o meu objetivo, né? Se fosse o meu objetivo vender uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica, eu focaria, os 15 primeiros segundos do Johnny seria focado em quem eu atendo. Porque os meus clientes hoje, eles me trazem uma relevância muito forte, uma prova social muito forte, uma autoridade, uma transferência de autoridade muito forte. Que eu atendo pequenas, médias e grandes empresas, mas das grandes, XP, Bradesco, Farmácia, Copenhagen, Óticas Diniz, elas são marcas reconhecidas nacionalmente. Uhum. E os próprios influencers digitais, né? O Thiago Nigro, Primo Rico, Joel J, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Giovanna Antonelli, Boca Rosa, toda essa galera que eu atendo, eles trazem essa relevância. Então, eu aproveitaria, eu sou o Johnny Martins, sou contador e advogado de grandes personalidades e grandes empresas, eu sou o maior estrategista tributário para elas, eu faço elas economizarem dinheiro dentro da lei, pagando os menos impostos possíveis. E aí depois eu discorreria sobre a minha contabilidade em si, o que eu faço, quantos funcionários eu tenho, quantos clientes eu tenho. Mas o ponto de atenção sempre tem que ser, poxa, como que aquela pessoa vai me dar autoridade nos 15 primeiros segundos, né? Como eu me tornar interessante para ela? E aí, o que eu falo também, eu tenho que também conquistar muitos clientes me colocando à disposição, assim, a atenção ela tem que ser muito considerada, porque o simples fato de você dar atenção para uma outra pessoa já é um ponto que te coloca acima de qualquer outra pessoa, porque hoje o mercado carece de atenção. Tem muita gente que não está fazendo o básico bem feito. E atendimento, além de ser uma obrigação, ele tem que ser estratégico. Então, que é a atenção, que é o relacionamento. Não, e ele se define como Johnny ou contador. Eu falei, eu vou levar o Johnny no podcast, mas eu não vou falar de contabilidade, porque eu sei que tem outras áreas que ele que como contador, a gente sabe que ele é o melhor do Brasil. Agora, eu preciso explorar outras áreas que eu me inspiro muito na tua história, no seu conhecimento, te sigo nas redes sociais. Então eu falei, eu vou explorar outros temas que eu tenho curiosidade, por isso que eu tive cuidado de montar as perguntas aqui, vou correr, vou acelerar, porque não tem como sair dessa mentoria. É precioso esse tempo, né? Dá até dó de ficar falando aqui, Não. porque a gente quer consumir mais do que o Johnny tem para oferecer. Chega num determinado momento, né, a gente fala que o CEO, a gente começa a fazer cálculo de quanto custa a hora. Uma sentada dessa, às vezes, vale milhões. Mas vai chegar o boleto. Vai chegar o boleto. Vai chegar o boleto, mas aí... O tempo é o nosso maior ativo, então ativo. A gente tem que otimizar ele da melhor forma possível. Com certeza. Tempo de todos é relevante, né? Mas é muito gostoso entregar conteúdo assim, eu gosto bastante. Legal. Ô, Johnny, então vamos falar um pouquinho, você vê que a gente começou de forma contrária, mas até o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Quem que é o Johnny? Quem é a Serac? Como você iniciou a tua história? Onde você estava? Onde você está e para onde vocês querem ir? Legal. O Serac é uma empresa de 1989. Ela foi fundada pelo meu pai e meu tio em 89. E ela era uma empresa de publicações de decisões dos tribunais, ela não era contabilidade ainda, a contabilidade veio em 96. E eu trabalho lá efetivamente todos os dias desde os 14 anos de idade. Estou com 36, então faz 22 anos que eu estou no Serac. E meu pai me levava, na verdade, com 6 anos nas férias escolares para eu entender um pouquinho do trabalho, eu separar papel, separar canetinha por cor, só para eu entender. E no final do dia ele me dava, eu não lembro quanto que era naquela época, né? Porque o dinheiro vai mudando, né? A valorização do dinheiro vai alterando ao longo do tempo. E ele me dava R$5, R$10, eu ia lá na banca, comprava uma revistinha, comprava um chocolate, alguma coisa que eu gostava, e eu entendia que Que eu legal. trabalhava e eu era remunerado por isso. E a partir desse momento eu percebi que meu pai estava construindo não uma empresa familiar, mas uma família de empreendedores. O próprio Adib fala que não existe sucesso sem sucessores, né? E o meu pai fala uma frase que eu gosto bastante, que o herdeiro você mima, o sucessor você treina. Olha isso. Então, herdeiro você mima, sucessor você treina.
E isso é um conceito muito interessante para a gente levar para a base familiar. Até porque a contabilidade, por contabilidade, ela não é sexy, ela não é atrativa para o jovem. Uhum. O jovem hoje ele quer fazer marketing, ele quer fazer, trabalhar com evento, ele quer trabalhar com tecnologia, quer ter startup quando ele quer empreender, né? Quer ser Mas ele youtuber. quer ser youtuber, mas ele não quer fazer contabilidade. É. Só que a partir do momento que ele entende, e eu falo até para os profissionais contábeis, ele entende que com a contabilidade, o profissional contábil, ele é conectado nos principais empresários do país, que são as pessoas realmente que vão mudar o país, que vão gerar recursos, vão gerar empregos. A partir do momento que você percebe isso, você fala, cara, se eu construir uma rede forte de relacionamento, para qualquer lugar que eu vou, eu tenho um contato. Então hoje, qualquer lugar que eu vou, qualquer evento que eu vou, qualquer cidade que eu vou, sempre tem um contato de alguém que conhece alguém na cidade e que abre portas e que consegue alguma coisa especial. Então, esse contato, e fora que é muito grandioso o que você aprende com os empresários. Então, hoje o profissional contábil ele é o guardião do patrimônio de todo empresário. Ele é o parceiro estratégico mais importante do empresário. Então, se ele se posiciona se empoderando como um contador de valor, de sucesso, o empresário vai entender que ele é um profissional diferenciado. O que ocorre é que muitos contadores estão no automático, né? Então, eles entregam as obrigações de forma automática e acabam não se posicionando dessa forma estratégica e, por isso, acabam não crescendo e perdendo para as plataformas digitais. Mas voltando à história, eu estava lá desde os 6 anos de idade, meu pai me levava, mas eu comecei a trabalhar efetivamente com 14 anos. Então, todos os dias depois da escola, eu ia trabalhar. Então, eu passei desde o office boy, organizador do almoxarifado, passei por departamento de cobrança, departamento de execução, e aí fui subindo, fiz direito primeiro, depois contabilidade, tirei as duas certificações, né, a OAB e o CRC, e aí me tornei diretor da companhia. Só que o mais interessante da história do Serac, nós hoje temos em torno de 3 mil clientes recorrentes e mais de 270 funcionários. E somos uma das maiores referências contábeis do país. Mas o mais interessante da história do Serac, quando vem o Serac desse tamanho, falam o seguinte, mas é uma empresa familiar, o pai que construiu. Só que da história do Serac, de 89 até 2006, em 2006 a empresa quase quebrou. Era uma empresa de 10 funcionários, era uma empresa que tinha uma dívida tributária que se trouxer a valor presente mais ou menos R$500 mil. Então, imagina uma empresa pequena com uma dívida de R$500 mil é praticamente falida. Caramba. Sim. E houve uma ruptura de sociedade. Naquela época eu tinha 20 anos, então eu já estava trabalhando faz 6 anos. E aí teve uma ruptura de sociedade. De forma totalmente amigável, meu pai, meu tio e mais uma pessoa se separaram da sociedade. E aí começamos a tocar a empresa, meu pai, eu e minha irmã, que é um pouco mais nova, que também hoje toca a parte operacional, é vice-presidente, é contadora também. E a gente começou a tocar a empresa a partir dali. E a grande virada de chave que fez parte da história foi quando a gente passou a entender de pessoas, de relacionamento, de como você gerar um sentimento de pertencimento nas pessoas, como que você aliar o propósito das pessoas. Porque o ser humano, ele tem no seu próprio DNA o sentimento de querer pertencer a algo maior do que ele mesmo. E aí, quando você começa a entender de pessoas, você começa a entender de emoções, você começa a entender que as pessoas têm medos, as pessoas têm sonhos, as pessoas têm ambições, você começa a entender o que você precisa fazer para o seu negócio prosperar. E aí a gente falou, poxa, se a gente continuar desse jeito em 2006, a empresa vai falir, a gente vai ter que fazer outra coisa. O que a gente pode fazer? E aí a gente foi buscar naquela mesma modelagem, né? Vamos modelar uma empresa de sucesso. Eu não fui na maior contabilidade da época. Eu fui em Apple, Disney, Google e Facebook. O que eles faziam para serem empresas tão grandes, né? E aí eu cheguei na parte da cultura organizacional. E aí muitos empresários pensam que é algo muito subjetivo, né? Cultura. Mas cultura nada mais é do que o que o seu time faz, o que os seus colaboradores fazem quando o dono não está na empresa. Então, o que os seus colaboradores fazem? Então, você precisa ter uma cultura totalmente proativa, uma cultura de pertencimento, uma cultura de propósito, uma cultura com visão clara de futuro. A gente quer se tornar, até dezembro de 2028, a maior empresa de contabilidade em número de clientes, até dezembro de 2028 do país. Existem empresas também que atuam internacionalmente, não é essa a nossa pretensão, apesar da gente ter atuações internacionais, não é essa a nossa pretensão de brigar com as internacionais, mas com as nacionais a gente quer ser em número de clientes, não importa qual segmento, não importa o tamanho, se pode ser empresas pequenas, médias ou grandes, a gente quer ter o maior número de clientes até dezembro de 2028.
Então, a gente está buscando isso, a gente tem uma máquina de vendas muito forte dentro da empresa e a gente está construindo isso. Mas a grande virada de chave foi quando nós passamos a entender de pessoas, quando nós passamos a entender que nós temos o cliente interno, que são as pessoas, que é o nosso maior ativo, que é o nosso time, quando nós temos o nosso chefe, né, que é o nosso cliente externo, a gente precisa entender que por trás de todo CNPJ tem um CPF ali, então o cara também é uma pessoa, ele precisa de atenção, ele precisa de atendimento, ele precisa de emoção, ele precisa de tudo isso. E aí, quando a gente passou a entender disso daí, o jogo começou a virar, o jogo começou a mudar. Então, de 2006 a 2016, foi um momento bem difícil de transição. E em 2016, a gente começou a exponencializar. Que aí começamos a fechar com pessoas referência, começamos a entender mais a habilidade de vendas, construímos times fortes de vendas, começamos a procedimentar, né, a fazer processos, né, processos inteligentes, contratamos pessoas competentes, e aí esse clima organizacional, essa cultura organizacional reverbera nos resultados, porque as pessoas querem estar ali com você, querem, falam, poxa, não é apenas uma contabilidade, não é uma contabilidade que eu só tô aqui para ganhar meu salário, tô aqui por conta de um propósito, por conta de algo que eu quero pertencer, eu quero fazer parte disso. De algo maior, né? De algo maior. Eu queria te perguntar isso, Johnny, porque você com 20 anos, você teve esse insight de vou pro Google, vou pra Disney. Como que foi isso? Assim, como que é dentro da sua casa? Veio isso do seu pai? Foi uma coisa sua? E eu também queria saber como é que foi esse primeiro cliente que você falou, isso aqui, esse cliente, esse cara mudou o jogo. Como que foi isso pra você? Legal. Meu pai sempre foi um líder nato, né? Ele é uma pessoa que sempre dá o exemplo ao invés de falar, né? Ele lidera pelo que ele faz, não pelo que ele fala, e eu acho que a liderança tem que ser assim mesmo. Um exemplo básico é assim, meu pai é um cara que mesmo sem precisar, ele vai no médico, ele se cuida, ele se alimenta bem, ele treina, ele vai no médico mesmo sem precisar ir no médico, não é só quando dá uma dor ele faz check-up o tempo todo, então ele não precisa falar pra você, vai no médico. Ele já vai, entendeu? Então, você vê. Então, e ele pautou também a parte profissional nisso. Ele sempre deixou a gente criar, sempre colocou os riscos, você quer fazer por aqui? Beleza, mas tem esse risco. E ele sempre deixou a gente criar. E essa é uma dificuldade muito grande dos pais, né? Sim. De deixarem os filhos criarem. E ele foi uma liderança muito importante na empresa, ainda vem sendo hoje, ele é praticamente um conselheiro da empresa, mas ele é uma liderança muito importante. E a gente percebe, né, que o líder, quando ele lidera pelo exemplo, quando ele é uma referência, as pessoas seguem. Porque o líder, ele tem que ser aquele cara que vai abrir a porta para a galera passar. A gente tem que se posicionar como líder, eu até uso uma frase, né, que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Se você quer cobrar o seu liderado dele se exercitar, fazer exercício, você tem que fazer exercício. Se você quer cobrar o seu liderado de estudar, você tem que estar estudando. Você tem que estar se aprimorando. Você tem que ser o exemplo. Você não pode só cobrar pelo que você fala, porque senão seu liderado vai acabar te questionando em algum momento e aí isso vai diminuir a sua autoridade. Então, meu pai sempre liderou pelo exemplo. E isso pautou a gente muito. E também sempre ele foi um líder muito servo, né? Que a gente entende que quem não nasce para servir não serve para liderar. Então, ele sempre foi um líder muito servo. E a gente também é assim com a nossa equipe. Então, cara, eu tenho que estar ali servindo a minha equipe. O que você precisa? Tô aqui. O que você precisa? E o cliente realmente que abriu a porta, talvez a pessoa, né, do ecossistema do mercado digital foi o Thiago Nigro. A gente tem um relacionamento desde 2018, 2019. Nós o conhecemos, a minha irmã o conheceu num curso, o ecossistema, lembra que eu falei? Ecossistema certo, um curso. Ele não era toda essa potência que é hoje, ele já era conhecido, ele tinha acho que 800 mil seguidores no YouTube. Caraca. Hoje ele tá com acho que 5 ou 6 milhões e ele tava crescendo. E aí nós fizemos reuniões, na primeira reunião ele não fechou. Aí nós continuamos insistindo, fechou e nós temos um relacionamento e uma amizade até hoje. E ele abriu a porta do digital. Mas porta para as empresas tradicionais e para grandes marcas, aí vieram de várias formas, né? Com o crescimento natural da empresa, acabou vindo de várias formas, tanto na nossa parte de vendas como na nossa parte de marketing, a gente acabou atingindo de formas diversas. Mas do mercado digital, o Thiago Nigro foi um grande percussor aí. Eu ia fazer um aditivo a essa pergunta da Karen, que ela falou, né? Como você conseguiu o primeiro Ronaldo, mas hoje você tem uma seleção brasileira inteira, né? Não é só um Ronaldo, ele conseguiu escalar uma seleção. Mas veio
através esse primeiro Ronaldo foi importante para você conseguir trazer outros players tão importantes quanto o Thiago Nigro? Você vê dessa forma? Vejo sim. E acho que todo mundo tem o seu Ronaldo, tem o seu Thiago Nigro, né? O Thiago, ele abriu muito as possibilidades para o mercado digital. Legal. E uma coisa que eu falo, as pessoas pensam assim, tá, aí é fácil, né? Pô, tem o Thiago Nigro como cliente, ele pegou e foi indicando todos esses caras. Não. Porque dificilmente, a não ser que seja alguma dor latente, a pessoa fala, nossa, eu tô com um problema com o meu contador. Thiago, me indica aí. Aí ele vai indicar. Mas ele não vai sair ligando para as pessoas para falar, pô, tem o Johnny que é, poxa, muito meu amigo e tal. Ele não vai fazer isso. Então você tem que ir atrás, você tem que buscar. Eu até uso o exemplo do Caio. O Caio Carneiro, que é nosso cliente, amigo, parceiro, gente boa, e me inspiro demais nele também. Ele era uma pessoa que eu tinha várias pessoas que estavam conectadas com ele e que poderiam me apresentar. E eu pedia para me apresentar. Só que nunca acontecia. E aí vai um insight muito importante que as pessoas elas não entendem. E demora muito para as pessoas entenderem, que é um conselho que eu me daria pro Johnny do passado, para ter feito talvez buscado os resultados mais rápido do que eu tenho hoje. Investir em relacionamento, você quer networking, você paga. Você quer networking, você quer conhecer a pessoa, você paga. O que chega todos os dias, chega no meu Instagram, mensagens de pessoas que querem se conectar comigo. E assim, não é porque eu sou uma pessoa inacessível, eu respondo tal, mas querem se conectar comigo, querem ir no escritório, querem conhecer o escritório, querem falar comigo, só que nunca eu tive nenhum relacionamento, ou seja, a pessoa ela só quer obter alguma vantagem em cima de você, mas ela não quer dar nada em troca. Então, ela não compra um curso, ela não é um cliente. Então, qual que é o insight? Se a pessoa, poxa, eu quero me aproximar do Johnny, o que o Johnny tem, ou onde o Johnny vai estar para eu estar também? Porque se ele estiver lá e eu estiver lá também, eu me aproximo dele. E aí eu vou conseguir aprender com ele. E a mesma coisa com o meu cliente ou com os clientes de vocês. Você quer um network com tal pessoa, paga para estar no lugar que ela está. Não fica pedindo as coisas, entendeu? E isso não funciona. E aí quando eu paguei para estar num dos masterminds do Caio, deu outra, conheci a galera super gente boa, estavam precisando. Mostrei os diferenciais, fiz o pitch nos 15 segundos e foi muito legal. A gente construiu uma amizade ali e a gente atende ele na empresa agora, que ele tá junto com o Flávio. Caramba, que legal. Quando eu olho para o Seraki, até parece que o Seraki é uma empresa de nicho, né? Porque você tem ali um nicho muito... E a gente fala até da importância de você ter um nicho muito bem definido, porque quando você tem um nicho muito bem definido, você consegue ser mais assertivo na sua comunicação com o seu público-alvo. E eu vi que você criou vários nichos dentro do teu negócio, que é o nicho ali para influencers, aí tem para grandes empresas, tem pequenas empresas. Como que é isso, Johnny? Os contadores, inclusive, costumam me perguntar bastante sobre isso, né? E qual é o direcionamento? Quando você tem um nicho, você consegue controlar melhor, a sua margem de lucro é maior, porque você foca só uma equipe, né? E eu acho que é uma estratégia sustentável, principalmente no início do negócio. Eu acho que o nicho é muito importante. Mas a partir de determinado momento que você vai crescendo, principalmente no meu mercado, vamos supor, vamos supor que eu fosse nichado em supermercados. E aí eu atendo um dono de supermercado. E aí a esposa desse dono vai abrir uma loja de roupas. E aí eu vou falar assim, não, eu não atendo loja de roupas. Passa para outra pessoa, porque eu atendo só supermercado. Nesse momento eu perco uma oportunidade. Então, existe os prós e contras como tudo na vida. O Seraki, ele virou um ecossistema de soluções, porque a gente entendeu que o maior ativo do empresário é o tempo. Então, você não consegue nem comprar o tempo, nem voltar atrás. Se você não consegue fazer isso, o empresário precisa que em um lugar só resolva todos os problemas burocráticos dele. Então, a gente tem contabilidade, jurídico, parte fiscal, parte trabalhista, faz recrutamento e seleção, faz certificado digital, abre empresa no exterior, faz holding, faz registro de marcas e patentes. Então, a gente faz tudo isso para que o empresário economize, para que ele tenha em um lugar só todas as soluções. Isso é importante? É importante. Agrega valor? Agrega. Muitíssimo. Aumenta muito. E aumenta o LTV, né? O Lifetime Value. Quanto aquele empresário fica com você. Porque um dos maiores bônus da profissão contábil é quanto aquela empresa fica com você. Porque é muito difícil e desafiador trocar de contabilidade. E o maior ônus é a dificuldade da barreira de entrada, que é você conquistar um novo cliente. Porque ele tem uma relação
afetiva, de confiança com o contador atual. Mas quando você cria esse ecossistema de valor, fica mais fácil você vender. Só que em contrapartida, isso é bom. Contrapartida é assim, com certeza a sua margem de lucro diminui quando você não tem um nicho ou quando você não tem somente uma solução. Só contabilidade, fiscal e folha para um nicho específico. Com certeza você vai conseguir focar mais, você vai ter um negócio percentualmente mais lucrativo, então uma margem maior do que um ecossistema de soluções. Mas são estratégias diferentes. É o que eu indico assim, se você está num negócio pequeno, está iniciando, tem um nicho. Se você está em crescimento ou está exponencializando, pensa se vale a pena ter um nicho ou não. E aí, se não vale a pena ter um nicho, cria um ecossistema de soluções para que você possa atender outros nichos. Ou, no caso, será que a gente não tem nenhum tipo de nicho, a gente atende todo tipo de negócio. Eu até falo, desculpa te cortar, até falo que as pessoas me perguntam, será que vocês pensam em algum dia ter algum nicho? Talvez, no futuro, a gente fala assim, tá dando mais certo com esse nicho, vamos focar neles. Pode ser, mas hoje a gente não tem. Mas vocês conseguiram criar um posicionamento, uma comunicação que traz essa autoridade como se fosse uma contabilidade de nicho, sem ser de nicho, ou não tem isso? Não tem isso. Na verdade, a comunicação, ela ocorre muito quando a pessoa... Depende de como a pessoa entende o que a gente divulga. Como assim? Se eu estou ali divulgando e mostrando meus clientes do digital... o meu telespectador, o meu público, a minha audiência, ele vai entender, é uma contabilidade para o mercado digital. Isso. Depois de um tempo, eu já estou comunicando que a gente está fazendo uma contabilidade para uma empresa tradicional. Uhum. Então, a nossa comunicação, realmente, ela é uma comunicação ampla. E a gente tenta focar não na parte em si da contabilidade, que contabilidade por contabilidade é commodity. Então, você entregar uma contabilidade bem feita como um outro entregar, as regras são as mesmas. Mas o que você vai entregar diferente, de valor? Então, a gente trabalha em ser conhecido, para ser mais desejado. O mais conhecido vence o melhor. Até falo, se o melhor ele não for conhecido, não tem como as pessoas saberem que ele é o melhor. Uhum. Mas tem muita gente no Brasil que é muito conhecida e está ganhando muito mais dinheiro, está prosperando muito mais do que pessoas que são melhores até e não são conhecidas. Então a gente foca muito, principalmente no marketing de autoridade, que foi uma coisa que também a gente entendeu de uns anos para cá. A gente personifica, humaniza a marca na minha imagem. Então a gente investe hoje muito mais na rede social do Johnny para puxar o Serac do que o do Serac para puxar o Johnny. Por que isso, Johnny? Porque as pessoas, elas seguem pessoas. Exato. Né? Então, você imagina, se você abrir o seu Instagram, o meu Instagram, a gente segue pessoas. Verdade. Dificilmente a gente vai olhar um Instagram de uma contabilidade, olha que contabilidade maravilhosa, deixa eu seguir. Dificilmente. Eu falo só se for uma dor latente do cliente naquele momento, ele está precisando trocar de contabilidade, ele vai seguir. Ou tiver um conteúdo muito específico, ele vai seguir. Mas fora isso, não adianta. Você precisa humanizar a marca. E quando eu falo humanizar, eu sou grande defensor de que você não pode só postar conteúdos profissionais, porque fica chato. As pessoas não seguem. E eu tive uma conversa com um cliente que ele é um dos maiores estrategistas de Instagram, meu cliente, chamado Yezer. Ele é sensacional. E uma vez eu tava falando para ele, falei, cara, na minha rede social eu vendo, mas eu precisava aumentar o engajamento. Como é que eu faço isso? Ele falou, cara, quem é seu público? Eu falei, meu público é um empresário. Aí ele falou, empresário e o contador. Empresário e contador. Aí ele falou, empresário e contador, eles não têm tempo para engajar, para comentar, para compartilhar. Então você precisa engajar de alguma outra forma, porque o Instagram é uma ferramenta. Ele precisa entregar para os empresários. Porque você está vendendo, você está tudo ok, você quer engajar mais. Então, foca em postar também seu lifestyle. Ou seja, o que você faz, como você acorda, o seu cachorro, a sua família, o seu treino. As pessoas, elas vão se conectando com as pessoas. E quando ela tem essa conexão, gera credibilidade. E aí, você está ali no meio da seu lifestyle, você posta algum conteúdo. A pessoa, opa, gostei. Você vende alguma coisa, a pessoa, opa. E aí, você gera credibilidade. Tanto que é muito louco. Quando eu viajo bastante, né? Gosto muito de viajar o mundo. Viajo muito, bastante mesmo. E quando eu tô viajando, é o momento que as pessoas mais me chamam no direct do Instagram. Porque o engajamento aumenta da viagem, a pessoa vê o que eu tô fazendo, eu tô lá na viagem, de repente falo alguma coisa sobre vendas, ou com um conteúdo, pô, Johnny, quando você voltar, vamos marcar alguma coisa? Não, quando voltar não, vamos falar agora.
Então isso é muito legal. Então, esse jogo do marketing de autoridade, né? E entendendo, né, que hoje a internet é a rua mais movimentada do mundo, e o Instagram é um cardápio, você precisa estar posicionado no Google, você precisa estar no Facebook, todos os canais, né, todas as plataformas. Quando você entende isso, você começa a jogar um jogo diferente, que muitas pessoas têm dificuldade, né? E onde estão os maiores desafios, estão as melhores oportunidades. Porque a primeira coisa quando... Nossa, eu levei um tapa na cara agora. Deixa eu anotar isso que você falou. Uma coisa, quando você começa a se posicionar na internet, a primeira palavra que você vai ouvir é assim: o que aconteceu? Virou blogueirinho? E eu falo o seguinte: blogueirinho é a palavra que o incapaz utiliza para não fazer o que precisa ser feito na internet. E é engraçado que as pessoas elas costumam fazer piada sobre a sua incompetência. Porque, seja, ela não consegue fazer aquilo que você teria que fazer, então ela faz piada de uma coisa que ela não quer que você faça. Porque ela não consegue fazer. É porque o sucesso incomoda, né, Johnny? Incomoda. Incomoda, porque ela fala assim, poderia ser eu, mas eu não quero fazer. Eu não tenho consigo capacidade. fazer. Não tenho capacidade. Isso. Você ainda falou agora do lifestyle, né? E não tem muito aquela questão, porque tem pessoas que têm dessa crença. Se eu postar lifestyle, eu não estou ostentando. Qual a diferença de lifestyle, gerar autoridade e ostentação? Depende também em que você atua, né? Por exemplo, se você pensar no mundo da música ou do funk, precisa ter a ostentação que é natural do nicho, vai. Sim. Eu acho assim, você não precisa ostentar mostrando dinheiro ou mostrando de uma forma muito exagerada, exacerbada as suas conquistas. Mas você tá postando que você tá viajando lá em Maldivas, ou você tá postando que você tá andando com um carrão, mas você tá postando um stories dentro de um carro. A pessoa sabe que você tá num carro top. Você tá num restaurante legal, você tá na sua empresa, que você posta o tamanho da sua empresa. Isso tudo vai gerando credibilidade, que as pessoas vão vendo e falam assim, cara, é uma pessoa de sucesso, eu quero me conectar com essa pessoa, ou eu quero ter o serviço dessa pessoa. Isso é muito importante. Legal, bacana. Já pedi para o pessoal, né, compartilhar, né, se esse conteúdo tá fazendo sentido aí para outras pessoas. A gente fala, tem uma máxima que diz que quando a gente gosta de alguma coisa, a gente indica, no mínimo, para 5 pessoas. É uma regra. Então, se está sendo valioso para você, recomenda aí para pelo menos 5 amigos, que com certeza vai ser importante para ele também. Johnny, o que te faz diferente dos demais? Eu acho que é a capacidade de conexão e de relacionamento com as pessoas. As pessoas falam que eu sou simpático, né? Falam assim, pô, você é simpático, você causa uma conexão, as pessoas acabam se conectando com você muito fácil. Você tem, acho que, esse poder de se conectar, né? Eu até um ponto, né, que você me perguntou, eu esqueci de falar, porque a gente foca na parte contábil, mas eu era ator. Eu era ator e era dançarino, então eu tive viés artístico. Agora descobrimos. Então eu era ator e dançarino. Eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade com propaganda e fiz até os 12 ou 14, mais ou menos. E depois comecei a dançar profissionalmente com os 16, 17, até uns 20 e pouco, até um pouco antes de eu terminar a faculdade de Direito. Então, eu sempre tive esse viés artístico e sempre tive essa facilidade de conexão com as pessoas, né? Então, eu acho que isso torna diferente, poder me conectar com as pessoas e ser verdadeiro. Eu acho que eu realmente penso, falo e acho que respeito sempre é muito importante. Então, essa capacidade de conexão. Eu, inclusive, participei de um podcast que tinha o Geraldo Rufino, que é uma grande personalidade. E ele fez um vídeo falando, eu conheci ele, eu falei com ele 5 minutos antes do podcast. E o vídeo que ele fez falando, me referenciando como uma pessoa, porque ele fala assim, não, contabilidade, pô, você acha que contabilidade não tem chance? Que tal o lugar do Johnny? Porque o Johnny, ele não é a contabilidade, não é o software, né? É ele, é a conexão dele, é o relacionamento dele. Então, é ele que gera credibilidade. Então, o que ele quis dizer é assim, a parte de relacionamento me torna, eu acho que diferenciado e é uma coisa que eu posso contribuir para as pessoas prosperarem. Caramba, que legal. Quando você olha para toda a sua história, né, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, quem aprende com os próprios erros são sábios, mas quem aprende com os erros dos outros são os afortunados. Então, vamos aprender com os erros do Johnny. Onde as pessoas não devem errar, o que elas não devem fazer, que você já validou, você fala, cara, não faz que vai dar merda, não... Bom, eu acho que, primeiro,
você focar só em resultado. Quando você foca só em resultado e você esquece das pessoas, você não tem uma empresa sustentável. Pode ter até no começo algo grandioso, se você fizer muito bem feito, mas você precisa focar nas pessoas, as pessoas que realmente fazem acontecer e que traz o resultado que vocês precisam. Então a gente focou lá atrás, a gente era focado em resultado, a gente não tinha nenhum foco em pessoas, né? E isso fez com que a empresa se perdesse na parte de gestão naquela época. E só mudou porque a gente começou a focar mais nas pessoas. E talvez não seja um erro, mas eu vivi muito a vida operacional do negócio por muito tempo. Eu demorei para delegar, demorei para descentralizar, demorei para entender que eu não preciso estar ali no negócio para o negócio prosperar. Eu não tenho que estar. Eu não tenho que estar. E as pessoas precisam entender isso. Porque o time que não entende, cara... Dificilmente cresce, né? Dificilmente cresce. Então, esses foram os erros, né? E assim, tem que metrificar tudo, controlar tudo. É muito desafiador crescer. Há muitas pessoas falam assim, pô, será que a Disney da contabilidade? Imagina, a gente cresce em meio ao caos, a gente cresce no caos e na ordem. Então, porque a gente se organiza, quando a gente se organiza, vem 60, 70 contratos novos todo mês. Então, a gente cresce no caos. E as maiores empresas que crescem, elas crescem em meio ao caos. Então, a gente tem muito para melhorar, muito a aprender. Eu acho que esse quando você tem a consciência, né, que você tem muito a melhorar. Mas isso é um dos pontos que também nos torna diferenciado em relação aos outros concorrentes. Legal. Falamos dos seus principais erros e os principais acertos, as viradas de chave, fala. Isso daqui foi o que nos levou a um próximo nível. Eu sei que você já falou bastante coisa, mas se fosse colocar ali os pilares, os principais acertos que você teve que virou o jogo, quais seriam? A cultura da empresa, voltada para cultura organizacional, voltada para as pessoas. A parte de relacionamento, né? Buscar relacionamentos mais intencionais, networking. E a parte de vendas, né? A gente entendeu que vendas é a habilidade número 1 das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Então, quando você entende, para mim, vendas é um binômio de gestão e emoção. Gestão de números, que você controla números, metas, planilhas, você precisa ser bom em números. E emoção, precisa entender e saber lidar com ansiedade, expectativa, frustrações. Você precisa saber lidar com não. Falo que, assim como a graxa está na mão do mecânico todo dia, o não tem que estar no ouvido do vendedor. Então, o não faz parte do processo de venda. Você toma muito não para tomar um sim, muito não para tomar um sim. Então, a cada não que você toma, você está mais próximo de um sim. Fala que o não é o cheque pré-datado para o sim. Então, você precisa entender isso. Quando você entende isso, você cria um time forte de vendas, a gente cria um exército ali no Serac de vendas, porque nós temos nossa equipe de vendas, mas além da nossa equipe de vendas, a gente faz programas de indicação interna, externa, que a gente também conversou aquela vez, lá eu plantei o programa de indicação proativa, e isso gera um resultado muito grande. Então, vendas é a habilidade número 1 das pessoas mais bem-sucedidas. Quando eu estou mentorando pessoas de contabilidade, eu falo, cara, você não consegue vender? Você tem alguma crença limitante? Porque só existem 2 tipos de pessoas que não vendem. A que não tem conhecimento sobre o produto ou sobre o serviço que presta, e aquele que não tem autoconhecimento de lidar com as emoções. Então, se você tem esses 2 e você começa a entender o processo de vendas, é natural. Só que se você não quer vender de jeito nenhum, contrata uma pessoa que venda. Ou que seria fantástico, tem um sócio com uma habilidade complementar que seja estratégico, que venda. Então, isso faz muito sentido, faz muito parte do nosso trabalho e do que a gente faz para se diferenciar. Show. Johnny, quais são suas fontes de inspiração? Quem são seus heróis? Com quem que você mais aprende? O meu herói é meu pai, não tem jeito, não consigo nem falar que eu fico emocionado, mas meu herói é meu pai, sempre foi minha inspiração, eu aprendi muito com ele, e assim, ele foi uma pessoa que sempre me deu oportunidade, me incentivou, e mesmo no viés artístico, quando ele sabia que eu poderia ser alguma coisa do viés artístico, ele falou, cara, pode ir, se você quiser ir fazer alguma coisa artística, pode ir. Quando você voltar, você estuda, você vem, trabalha, eu te dou a oportunidade não, mas pode ir. Mas eu nunca quis, eu quis sempre estar ao lado dele. E então, meu pai é o meu herói. E, assim, de empresários, eu me inspiro muito nos meus clientes mesmo, né? Eu tenho
por ter mais contato com eles, né? Eu me inspiro muito no Nigro, me inspiro muito no Joel, no Caio, no Flávio, eu me inspiro muito nessas pessoas porque eu entendo que eles alcançaram um nível, assim, que poucos alcançaram até hoje. E quando eu tô conversando com eles ali, eu tô aprendendo demais. Então, eu me inspiro e admiro muito. E é por isso que também me motiva a conhecer novos empresários que eu ainda não tenho conexão para aprender mais com eles. Porque a gente percebe, né, que a gente é um eterno aprendiz, né? A gente sabe muita coisa, mas se a gente pensar, a gente sabe muito menos do que a gente imagina, né? Então, para mim, isso me dá muita motivação. Legal. E de onde você bebe? Quais são suas fontes de estudos? Como o Johnny se desenvolve? Como pessoa, como profissional? Eu me desenvolvo muito, a experiência do dia a dia, ela desenvolve muito, porque até pelo fato da gente não ser nichado, a gente tem que estar toda hora estudando. A legislação tributária, principalmente do país, é quase como se fosse um manicômio tributário, é muito complexo, então a gente precisa estar estudando, se aperfeiçoando. As especializações, né? Eu sempre costumo fazer especializações. Então, eu terminei uma recentemente e aí a gente pretende continuar fazendo, né, as especializações. Gosto muito de podcast, ouço bastante podcasts, ouço bastante conteúdos no YouTube de pessoas que eu entendo que são referências, né? E o que eu procuro também é participar de eventos e cursos, porque além de me dar uma bagagem de conhecimento, eu faço o relacionamento que eu tanto bato na tecla que precisa ser feito, né? Então, eu acabo matando um coelho com uma... como que é? Mata um coelho... Uma cajadada só. Né? Uma cajadada só. Olha que interessante, mata dois, né? com uma cajadada só. Mata dois coelhos com uma cajadada só. Você sabe que eu ouvi outro dia do Fábio, inclusive ele vai ser o nosso convidado, ele falou lá no Sales, e eu gostei demais daquilo, até trouxe para uma palestra, mas eu tenho uma palestra pra fazer lá no 123 Comprou, e eu trouxe isso para a palestra, que ele fala assim, o sucesso está no que você faz com as suas 8 horas. Ele fala assim, olha, o seu tempo é dividido em 3 fases, assim como você dividiu o network em 3 momentos, ele dividiu em 3 fases, falou 8 horas, em média você está dormindo, então é improdutivo, vamos dizer assim, né? 8 horas você está trabalhando, todo mundo precisa trabalhar. O que você faz com as outras 8 horas? E aqui você falou, ouço podcast, aprendo com o cliente. Vou em eventos. Olha que interessante, é verdade. E o que outras pessoas fazem com as suas 8 horas? Às vezes o cara está no Netflix, não tem problema de estar no Netflix, mas será que isso vai te aproximar ou te distanciar do seu objetivo? Você está estudando? Às vezes, ao invés de ler um livro de, sei lá, técnica de vendas, o cara vai ler Harry Potter. Pô, Sim. Legal, mas o que isso vai te agregar? Verdade. Então, quando ele disse isso, o que você faz com as suas 8 horas que te sobra é o que vai determinar a sua altitude, eu achei fantástico. Foi realmente uma reflexão. É a sua atitude que vai determinar a sua altitude. É isso aí, é isso aí. Johnny, a gente encaminhando aqui então para o fechamento, tem uma pergunta que a gente montou de forma estratégica para tentar pegar ouro ali, né? Extrair o ouro do Johnny. Imagina o seguinte, o começo você já ouviu, que é, imagina que você fosse dormir hoje, você perdesse todo o teu network, todo o teu dinheiro, mas mantivesse o conhecimento, né? O que você faria para conquistar tudo de novo? Eu dei uma dificultada aqui na parada. Sim. Então, vamos lá. Essa noite você vai dormir, vai perder todo o dinheiro, todo o network, vai perder todo o seu conhecimento, mas você tem a oportunidade nesse podcast de deixar um passo a passo, a receita de sucesso de Johnny Martins, para te aproximar mais perto de onde você está. Então, a única coisa que você vai ter é a gravação desse podcast para se ouvir e falar, cara, é o que você precisa fazer, porque você não tem nada, você está no zero, mas se você fizer isso daqui, você vai conseguir chegar onde você está hoje. O que você deixaria? Eu reforço o trinômio da equação do sucesso, porque vamos supor, nesse exemplo, que eu não tenho mais dinheiro, não tenho conhecimento, não tenho relacionamento. Então, vamos buscar o trinômio. Então, primeiro, eu preciso ter o conhecimento. Então, eu preciso investir de alguma forma em conhecimento. Não tenho recursos para investir. Tem muito conhecimento gratuito. Então, eu investiria num conhecimento gratuito, na internet, com conhecimento gratuito, para me aprimorar. Me conectaria com a pessoa, mapearia onde que eu quero chegar nesse momento inicial. Lógico, eu não vou querer me conectar nesse momento inicial com uma pessoa como o Thiago Nigro, mas posso me conectar com um pequeno empresário. Então, quem que eu posso ajudar com esse conhecimento inicial que eu tenho? Um pequeno empresário. Então, esse pequeno empresário seria a minha
ponto de conexão, que seria uma pessoa certa do ambiente, ou do nicho, ou do segmento, ou da região. Então, eu me conectaria com essa pessoa. E o ecossistema, ou seja, eu preciso estar no ecossistema certo para poder prosperar. Eu vejo que tem tanta gente, essa questão do ecossistema e das conexões é tão forte, que tem tanta gente, mas tanta gente que tem pouco conhecimento, mas tem muito resultado. Por conta das conexões emocionais. Então, de tudo isso, o que eu levo é que, assim, é muito e quase tudo é baseado nas conexões nas pessoas. Quantas portas se abrem quando você está conectado com a pessoa certa? Lógico, você precisa ter conhecimento? Você precisa. Você precisa estar num ambiente que ela esteja? Você precisa. Mas se você tiver a confiança dela, e você se conectar com ela e ela resolver te dar uma oportunidade, você prospera. Quantas pessoas saíram, às vezes, de baixo e tiveram uma oportunidade por conta da conexão, da confiança que você tem. Então, assim, tudo, para mim, parte de pessoas. A pessoa é o pilar para tudo. Você saber vender, para você se relacionar, para você frequentar o ecossistema que essas pessoas estão, para você adquirir conhecimento, porque você precisa se relacionar, você precisa saber quem é a pessoa certa que você vai adquirir esse conhecimento. Então, eu focaria, inicialmente, nas pessoas que eu preciso me conectar, sendo para adquirir conhecimento, sendo para frequentar o ecossistema certo, ou sendo para ela me ajudar nesse momento inicial a começar a crescer. Porque toda a história grande teve um começo pequeno, né? Então é natural isso. Mas esse jogo das conexões, as pessoas demoram muito tempo, porque elas vivem o mesmo mundo sempre. Sempre vivendo o mesmo mundo. E aí elas querem resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Legal, legal. Sensacional. Entregou aí uma receita de bolo, né? Mas a receita de sucesso. Receita de dele, sucesso. né? E Johnny, que receita. E que receita, né? Johnny, se fosse deixar um livro, um seriado, um filme, alguma coisa que as pessoas pudessem se inspirar até para iniciar essa fonte de inspiração, de estudos, para que elas pudessem se desenvolver, seja como pessoa, profissional, o que você recomendaria? Gosto muito do livro O Jeito Disney de Encantar Clientes. Eu sou um fã da Disney, né? Eu sou muito fã da Disney. Nós temos negócios, inclusive nos Estados Unidos, na região da Flórida, e a gente é muito fã. E o mais engraçado, não é que sou fã das atrações da Disney, eu sou fã também das atrações, mas eu sou fã do empreendedorismo e tudo que está por trás da Disney, os bastidores da Disney. Tudo funciona e tudo é pensado, tudo é planejado, tudo é intencionalmente feito para que você seja o fã daquela marca. E quando você atinge o seu cliente, ele se torna um fã da sua marca, você está no ápice, né? Ele não é mais cliente, ele é um fã da marca. Eu sou fã da Disney, eu sou fã da Apple. Eu brinco, se a Apple lançar qualquer coisa, eu vou lá e vou comprar porque eu sou fã. Eu me tornei fã. A credibilidade é tão grande do produto ou do serviço prestado pela Disney, que a gente se torna um fã. Então, esse é um livro muito interessante porque você passa a entender das emoções das pessoas, e que são essas emoções que reverberam os resultados da organização. São essas emoções que fazem com que a pessoa faça a propaganda da Disney. A Disney não precisa fazer propaganda, as pessoas mesmo fazem propaganda do próprio lugar, porque elas amam estar ali. A missão, o propósito da Disney é criar felicidade, momentos de felicidade. Então, cara, não tem como você entrar num lugar que você volta a ser criança, que você volta a ver um mundo diferente, parece que é um mundo diferente, né? Então, eu sempre recomendo esse livro porque faz parte também da nossa virada de chave, que foi a cultura, né? Quando a gente mudou a cultura da empresa, foi baseado em pessoas baseadas nas emoções. Legal demais. Uau. Muito bom essa leitura, inclusive eu tenho esse livro, li, realmente recomendo a todos que queiram aí crescer, né? Evoluir. John, onde as pessoas podem te encontrar para conhecer um pouco mais sobre o Johnny, ter acesso a mais conteúdos? Legal. No Instagram, eu tenho o meu Instagram que é @JohnnyMartins, é JHONNY Martins. E tem o Instagram da empresa também, @sou, SOU, _Serac. Serac é SERAC. O pessoal me pergunta o que é Serac? Serviço de assessoria contábil. Então, S de sapo, ERAC de casa. Sou _Serac. Tô lá. Estou à disposição, o conteúdo bom é conteúdo compartilhado e a melhor forma de a gente multiplicar e dividir no conhecimento. Então, que eu puder auxiliar a galera aí que assistiu o podcast, estou sempre à disposição. E eu já tenho uma fã sua aqui, tá? É mesmo? Aham, e eu publiquei que a gente já tá gravando esse podcast com você. Ela é mãe de um dos alunos da onde a minha filha estuda. Ela falou assim, eu tive uma palestra com o Johnny em São Paulo e foi uma das melhores palestras que eu já assisti. Ela é contadora também. Que legal, que legal. Tinha que ser, Pô, né? responde para ela que tem uma coisa
coisa que eu não falei aqui do marketing de autoridade, responde para ela chama, que é o bordão que eu uso, que é chama positividade, chama bons negócios, chama novas conexões. E é muito legal, porque eu falo do chama, mas eu aprendi com um cliente meu que quando você tem um bordão, no começo as pessoas até acham estranho. Falam, nossa, por que essa pessoa tá falando sempre isso? Depois elas se conectam e depois quando você encontra com elas, elas querem que você fale. Então é muito doido isso. Temos que criar o nosso, hein? Temos que criar o nosso. Já fica a dica aqui pra gente, então. Gente, esse podcast é um patrocínio da Monteiro Investimentos, tá? Então você tá procurando uma maneira de diversificar seu portfólio. A Monteiro Investimentos atua com uma estratégia através de cartas de crédito em consórcio imobiliário, onde você pode optar por realizar um lucro comercializando a sua cota, não paga mais parcela, ou você pode utilizar a sua carta de crédito para investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar. Assim, você vai estar alavancando seu patrimônio, gerando renda passiva, se utilizando de estratégias e de capital de terceiros. Então, fica a dica, chama o pessoal da Monteiro Investimentos, você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Diga que você ouviu no Receita de Sucesso Podcast, que eles vão te dar uma atenção super especial. Johnny, queria te agradecer demais pela presença. Que agradeço, irmão. É um prazer inenarrável, já ouvi essas. Inenarrável ter o Johnny aqui, contribuiu demais. Na verdade, eu tinha várias perguntas, mas ele antecipava as respostas de todas as perguntas que eu tinha, então foi bem enriquecedor. E com certeza eu vou ouvir várias vezes esse podcast, hein? Mentoria gravada. Obrigado. Faz sentido? Não faz sentido mentoria gravada? As pessoas aprendem muito na repetição. Eu aprendo muito na repetição. Quando a gente ouve várias vezes, é muito legal, porque cada hora a gente repara num ponto, cada hora a gente faz uma reflexão de um ponto. É muito interessante, é muito gostoso. Legal, obrigado. Nossa, demais. Johnny, foi muito valioso. Foi muito valioso mesmo. Muito obrigada pela sua entrega. Eu, com certeza, virei uma esponja aqui. Vou ouvir 1 milhão de vezes, porque realmente... O Jussiel voltou da Serac diferente. Sim. Ele falou, anotei. E quando ele estava lá, ele já me mandou, né, o Garrincha, que eu não consigo ler até agora. Mas ele falou, tem vários pontos aqui que eu anotei e a gente já implementou algumas coisas, né? Que a gente legal. já mudou o mindset, algumas coisas da conversa que vocês tiveram. E assim, foi muito valioso mesmo. E para mim também, aprendi bastante com o Jussiel. Acho que o grande segredo é essa troca, né? Verdade. De aprendizados, de contribuições. E é isso, estou à disposição para ajudar sempre, contribuindo e aprendendo com vocês. Show de bola. Pessoal, já aproveita e segue Receita de Sucesso Podcast nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Temos também o Receita de Sucesso Podcast no Spotify, né? Se você está ali na academia, quer tornar o que a gente fala de um horário improdutivo produtivo, que é produtivo também, malhar é produtivo, mas unir o útil ao agradável. Então, ouve lá. Me segue também nas redes sociais, @oliveira.jussiel, para mais conteúdos. Karen? @Karen Hassi, e eu espero vocês no próximo episódio. Então, obrigado, pessoal. Chama! Chama! Vamos pra cima. Valeu. Tchau. Valeu, tchau.